Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, estamos no nosso módulo 2, o significado das leis divinas em nossas vidas. Ainda continuando com as leis divinas e as relações familiares. Nosso 10º encontro, na data de hoje, e o objetivo deste encontro é refletir sobre o significado das leis divinas e as relações familiares, de modo que possamos amá-las, respeitá-las e vivenciá-las. Como de hábito, vamos meditar sobre o significado das leis divinas em nossas vidas, fechando os olhos. Entre em contato com você mesmo, essência, buscando sentir-se filho de Deus, aprendiz da vida. Como você sente essa realidade? Você a sente de modo a se entregar plenamente a Deus e às leis divinas? Deixe fluir os seus pensamentos e sentimentos, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões habituais. Nós vamos concluir o nosso encontro de hoje, as leis divinas e a relação conjugal. No nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar as leis divinas e a relação pais e filhos. Nós ainda continuamos com a história de Agildo e Cacilda, que forma um casal jovem com 3 filhos, Carlos de 9, Eduardo de 5 e Débora de 3 anos. Agilda é espírita dedicada e Cacilda tem dificuldades em compreender a dedicação do marido. Ela está presa às questões do mundo, pois gosta muito de frequentar bares, boates e festas em geral. Em outros momentos, Cacilda entra em depressão, isolando-se em seu quarto, por sentir um tédio pela vida, pensando até em suicídio. Apesar de Agildo não se sentir bem nos ambientes que a esposa frequenta, costuma acompanhá-la para evitar conflitos e poder conviver com ela fora do ambiente doméstico, já que ela não o acompanha nas atividades espíritas e exige que ele esteja na sua presença nas festas e bares que frequenta. Agildo se sente responsável por conduzir a esposa ao bem, pois sente intuitivamente que a desencaminhou no passado espiritual. Por isso, cede para manter o casamento e poder, segundo ele, conduzir a esposa a uma forma mais espiritualizada de vida com o passar do tempo. Contudo, Agildo não se sente satisfeito com a situação, pois para ele é um martírio frequentar os ambientes que a esposa aprecia, porém acredita que se negar a isso, a esposa vai acabar se separando. Apesar de perceber que essa atitude prejudica até os filhos, pois muitas vezes a esposa retorna alcoolizada para casa e até mesmo ele costuma beber um pouco para acompanhá-la, mesmo contrariando as suas crenças. Segundo Agildo, esses anos de casamento têm sido os piores de sua vida, apesar de dizer que ama muito seus filhos. A esposa, segundo ele, o provoca diariamente, querendo brigar,
Muitas vezes entra em discussões imensas com ela, só faltando agressões físicas. Outras vezes entra numa passividade, acomodando-se à situação para não fazer os filhos sofrerem ainda mais. Quando briga seriamente com a esposa, Agildo pensa em se separar para pôr fim a esse martírio que se tornou a sua vida, mas se sente culpado por pensar assim e imagina sobre o que será dos seus filhos convivendo com a mãe dessa forma, sem a sua presença. Apesar de se manter fiel à esposa, Agildo pensa muitas vezes em buscar afeto em uma relação extraconjugal, pois se sente solitário nessa relação a dois tumultuada. Então nós já analisamos todo o perfil psicológico de Agildo, dentro da tríade eu, espírito imortal, as leis divinas e Deus, e trabalhamos que o caminho para relacionamento saudável é o caminho do desenvolvimento das virtudes essenciais da vida, em que nós trabalhamos as virtudes essenciais em nós mesmos, porque a ação que nos cabe é em nós mesmos, no eu, espírito imortal. As leis divinas só nos cabe cumpri-las, e a Deus só nos cabe nos entregar a Ele, manifestando os atributos divinos dentro de nós, a partir das próprias virtudes. As virtudes são, o desenvolvimento das virtudes é a maneira de nós cumprirmos as leis divinas e manifestarmos os atributos divinos em nós. Qualquer relacionamento saudável, como nós vimos nos encontros anteriores, começa no relacionamento intrapessoal saudável. Porque se não fizermos um movimento intrapessoal saudável, não teremos como nos relacionar interpessoalmente de forma saudável. Então a relação interpessoal é decorrente sempre da relação intrapessoal. Por isso que no nosso encontro anterior, nós trabalhamos os 5 sentimentos básicos da relação intrapessoal saudável, que é o autoacolhimento amoroso para que a pessoa possa se autonutrir com amor. Aqueles 5 sentimentos da autoestima, autoaceitação, autoconfiança, autovalorização e autorrespeito. Nesse movimento, a pessoa se torna profundamente harmonizada consigo mesma no sentido intrapessoal. Então ela entra num caminho que nós chamamos de independência psicológica. A pessoa independente psicologicamente, ela não vai ficar no movimento de buscar no outro afeto. Ela não vai ficar no movimento de depender do outro para que ela esteja bem. Ela entra em contato consigo mesma e ela se auto-nutre, ela trabalha a autoafetividade como nós desenvolvemos no nosso encontro anterior. A partir disso, ela é convidada a desenvolver os 5 sentimentos saudáveis para a relação interpessoal, que vai propiciar uma relação interpessoal harmonizada, equilibrada e saudável. A questão do amor incondicional, da renúncia, da compaixão, a mansidão e a humildade. Então são 10 virtudes fundamentais para que qualquer relacionamento, mas especialmente o conjugal, seja saudável. E como nós vimos, pelo menos um dos cônjuges deve fazer essa opção. O ideal é que ambos façam. Na verdade, o convite que a vida oferece é sempre para os dois.
mesmo nos casamentos expiacionais. Porque nós reencarnamos para melhorar a nós mesmos. A tendência da pessoa no casamento expiacional, devido à nossa inferioridade, é entrar no movimento de desforra daquele que foi o vitimizador no passado, como é o caso deste casal aqui, em que Cacilda entra num movimento de vingança muito clara em relação a Agildo, mas ela não está aqui para isso. Nenhuma reencarnação, nós renascemos para entrar no movimento contrário à lei de amor, justiça e caridade. É o mau uso do livre-arbítrio que nos leva a isso. Por isso, esses 10 sentimentos básicos da relação intrapessoal e interpessoal devem ser buscados por todos nós, independente da forma como nós nos relacionamos. Seja um casamento expiacional, seja provacional, seja sacrificial, nós somos convidados a desenvolver. Nós não temos como desenvolver pelo outro, só nós podemos convidar o outro a fazer o mesmo que nós estamos fazendo. E o maior e o melhor convite é pelo exemplo. Então, tudo aquilo que nós vimos em relação ao Agildo, ele, como é a pessoa mais evoluída dessa relação, em relação ao casal, ele tem mais responsabilidades que Cacilda, mas ela também tem responsabilidades em relação a ele e aos filhos. A responsabilidade dele é maior, por ser o devedor do passado, que agora é convidado ao reajuste. Ela, por ser a vítima, não é para continuar a ser vítima. Apesar disso ser muito comum, né? A vítima quer continuar vítima e quer se vingar do vitimizador do passado. Mas não é esse o objetivo. Então nós vamos ver, hoje nós vamos focalizar mais o caso de Cacilda e o que ela deve fazer ou deveria fazer para que essa relação fosse o mais saudável dela com Agildo, mas principalmente dela com ela mesma. Porque a maior dificuldade de Cacilda, nós vamos ver, é com os 5 sentimentos básicos da relação intrapessoal. As outras, é claro que não é possível os 5 sentimentos básicos da relação interpessoal se não houver primeiro o trabalho com as 5 virtudes do relacionamento intrapessoal. Não é possível você desenvolver amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade se não estiver bem consigo mesmo. Porque as 5 virtudes da relação interpessoal são muito profundas e requer da pessoa um trabalho interior muito efetivo para que essas 5 virtudes sejam realmente desenvolvidas. Senão ela vai entrar num processo do pseudo, né, do falso, do personismo e não do movimento real de desenvolvimento das virtudes. É o desenvolvimento das pseudo-virtudes, criando toda uma falsa individuação. E o convite é de trabalhar cada um a sua própria individuação. Em relação aos atributos divinos, Cacilda manifesta as seguintes limitações. Ela tem, no nível da soberana bondade, em vez de desenvolver a bondade, ela está desenvolvendo a maldade, com ela mesma, com o esposo e com os filhos. Na história aqui
Pode ser que tenha com outras situações, mas na história, pontualmente, a maldade é nesse nível. Em relação à unicidade, ela está no movimento de desumanização. Na unicidade, nós somos convidados à individuação. Temos a desumanização e o personismo. O movimento do Agildo é mais do personismo e da Cacilda de desumanização. Um movimento em que ela entra num processo contrário à própria humanidade, que ela não reencarnou para isso. Ela reencarnou para desenvolver a individuação, assim como Agildo também reencarnou para isso. No nível da imaterialidade, ela está cultuando o materialismo. É um movimento bem claro, focado no material e não no espiritual. No nível da imutabilidade, ela tem o processo da volubilidade. Então, a pessoa volúvel, que fica focada no materialismo e por isso se desumaniza, se afasta do ideal de humanidade que ela é convidada a fazer. No nível da onipotência divina, ela oscila entre impotência e prepotência. Impotência quando ela se fecha e pensa até em suicídio, entra naquele movimento de depressão, de se fechar dentro de si mesma. E prepotência quando ela tem esse movimento de agressão, de querer fazer as suas vontades, mesmo que essas vontades prejudicam ela própria, o esposo e os filhos. No nível da presença divina, ela oscila entre isolamento e aniquilamento. Todas as vezes que ela entra nesse tédio frente à vida, pela própria vida que leva, que nunca é satisfatória, essa vida focada no materialismo, no hedonismo, no utilitarismo, nunca vai ser satisfatória. Então a pessoa vai entrando nesse isolamento frente à vida, que pode propiciar o desejo no aniquilamento, ou até o suicídio, em que a pessoa confunde o espírito que ela é com o corpo que ela tem. E aí ela mata o corpo para se livrar daquela vida, gerando mais compromisso para si mesmo, mais dificuldades em relação ao futuro. No nível da onisciência divina, ela, em vez de buscar a ciência, ela entra no processo de inconsciência, inconsequência frente à vida. E no nível da soberana justiça, ela pratica a injustiça. Essa injustiça com ela mesma, com o esposo e com os filhos. No nível das leis divinas, ela descumpre as seguintes leis. A lei de amor, justiça e caridade, muito flagrante, porque ela faz aos outros aquilo que ela não gostaria que fosse feito a ela, desforrando em relação ao passado, mas respingando nos filhos como uma responsabilidade dela perante a própria consciência. Porque pode ser que os filhos sejam cúmplices do passado, podem, mas tudo aquilo que os pais fizerem ou deixarem de fazer e prejudicar os filhos vai para conta da vida deles. Isso está muito claro e nós vamos ver nos nossos próximos encontros que vamos trabalhar essa mesma história, um desdobramento com os filhos, o que acontece em relação a isso. Em relação ao Agildo, ela pratica a vingança, fazendo para ele aquilo que ela não gostaria que fosse feito assim. Existe aquela intenção positiva de fazer justiça, mas de uma forma deturpada, dando troco, fazendo mal, e que nós somos convidados exatamente a fazer o bem e não o mal. A lei de responsabilidade, ela descumpre, porque não assume as responsabilidades pelos seus atos. Nós somos livres para fazer o que quisermos, inclusive agir como Cacilda, mas
seremos responsáveis por todo ato que praticarmos. A lei de progresso, ela também descumpre, porque ela que reencarnou para aprender a amar, para perdoar, não se permite fazer isso. Não se permite progredir, porque fica nesse movimento todo de vingança subreptícia, e aí ela estagna frente à vida em vez de progredir. A lei de igualdade, ela descumpre, né, porque todos nós somos iguais e todos temos os mesmos recursos da vida para progredir. A lei do trabalho também ela descumpre, porque ela não se dispõe a trabalhar pela sua individuação, pelo seu aprimoramento interior. A lei de harmonia, né, porque gera uma família desarmonizada e tudo que nós fazemos nesse aspecto vai para conta da nossa vida. A lei de sociedade, porque a família toda acaba sendo prejudicada com isso. E a lei de solidariedade, porque Cacilda age de uma forma profundamente egoísta e egocêntrica, e sem o dever de solidariedade, que tem a ver com a caridade, de realmente fazer aos outros aquilo que gostaria que fosse feito assim. Bom, com base nessa tríade, como Cacilda deve agir? Então, aquilo que nós vimos em relação a Agildo, também Cacilda é convidada. Primeira coisa, reconhecer que está distanciando-se dos atributos de Deus. Com essa atitude, ela se afasta de Deus. E o nosso grande compromisso consciencial é nos aproximarmos de Deus e não nos afastarmos dele. Reconhecer que está descumprindo as leis divinas. Todos nós somos convidados a amar, respeitar, cumprindo as leis divinas pela prática das virtudes. Então, Cacilda não se dispõe a fazer isso. Reconhecer que está aprofundando no movimento egóico, desenvolvendo as paixões, ao invés de desenvolver as virtudes essenciais da vida, para o qual ela está novamente reencarnada. Então, ninguém renasce para ter uma vida como a de Cacilda. Todos nós, qualquer que seja o nosso passado, estamos na vida para desenvolver as virtudes essenciais, transmutando gradualmente as nossas paixões, os nossos sentimentos egóicos. Este reconhecimento iniciará um contato mais profundo com seu propósito existencial. Cacilda deve buscar que ela está totalmente distanciada do propósito existencial. A tendência da pessoa é se fixar na posição de vítima. Essa vitimização é muito forte na nossa cultura. Mas ninguém vem ao mundo para se colocar como vítima. Porque dentro da lei de causa e efeito, a vítima não existe. Do ponto de vista da lei de causa e efeito. Porque se houvesse verdadeiras vítimas, Deus seria injusto e não soberanamente justo e bom. A vítima de uma existência foi a vitimizadora em outra existência, da pessoa que a vitimizou ou de uma outra pessoa, mas ela, em algum momento no passado espiritual, ela vitimizou alguém. Então, ao receber de volta aquilo que ela causou, ela é convidada a ressignificar a vida. É claro que aquilo que Jesus ensina, é necessário que haja escândalos, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Então, se não existem vítimas, existem os causadores dos escândalos. Então, o vitimizador cria um débito. A vítima, se o perdoa, aquela aparente vítima, resgata débitos.
Então ela estaria numa posição melhor. Mas no caso de Cacilda, ela em vez de se libertar dos débitos, ela agravou os débitos, tornando-se inimiga de Agildo, e agora estão casados, construíram uma família, e ela continua nesse movimento de vítima e ele como algoz que precisa ser vitimizado. Então ela age nos jogos psicológicos que nós já trabalhamos, e ela age como a vítima martirizadora, né, que entra num processo de martirizar o algoz do passado. Mas na prática isso não existe. Né? Dentro da lei de causa e efeito, da soberana justiça divina, é um estado de vitimização que deve ser transcendido por toda pessoa que tiver numa situação como essa. Tudo aquilo que ela faz não se justifica. Tá? Por quê? Em vez de trabalhar os valores essenciais, as virtudes, ela está focada em punir o marido. E acaba se punindo, consequentemente, que transforma a vida conjugal e familiar no inferno, e punindo os filhos pelo fato de estar agindo assim. Vejamos na questão 117 do Livro dos Espíritos, aborda bem essa questão do progresso espiritual. Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então a resposta é muito clara: certamente, eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então a pessoa que se coloca na condição de vítima, ela recalcitra, ela entra nesse movimento de indocilidade frente à vida. E aí ela quer dar o troco, ir à desforra. Mas o que acontece? Ela acaba por estagnar a própria evolução. Às vezes, a pessoa ficar uma existência inteira dessa forma. Adia o seu próprio progresso, porque está no movimento de insubmissão à vontade de Deus. Como nós vimos no módulo anterior, na presença de Deus em nossas vidas, nós podemos murmurar ou podemos ser submissos à vontade de Deus. Quando a pessoa entra nesse movimento do murmúrio, da insubmissão, ela recalcitra e permanece estacionada. É o que está acontecendo com a Cacilda e gerando todo um comprometimento da família como um todo. É claro que Agildo tem a responsabilidade dele na questão. Nós já trabalhamos toda a responsabilidade do Agildo e o que ele deveria fazer. Mas a Cacilda também tem a responsabilidade dela, e isso tudo vai para conta da vida dela. No sentido de que nós podemos tentar afrontar a lei de amor, justiça e caridade, temos toda a liberdade para isso. Mas toda ação somos responsáveis, e dentro da lei de causa e efeito, o que vai acontecendo? Nós vamos criando débitos muito graves para saldá-los mais tarde. E vamos saldá-los muitas vezes com muito sofrimento. É o que o Espírito Protetor coloca aqui no Evangelho capítulo 13, item 10. Vejamos. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos.
Quando estás no cume da montanha, não abrangeis com olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes conseguis entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebido. Então esta mensagem desse Espírito protetor é muito significativa. Todos nós já estudamos bastante isso quando trabalhamos o dever consciencial. Agora, esse texto aqui complementa. Nós trabalhamos na questão do agildo, da prática do dever consciencial, que tem a ver com o propósito existencial dele. Em relação a esse entorpecimento da consciência. Então, quando uma pessoa se fixa nessa posição de vítima e começa a oferecer para a vida o contrário daquilo que a vida convida, o que ela está fazendo? Entorpecendo a consciência. Porque não é possível a pessoa aniquilar a consciência, mas é possível anestesiar, entorpecer. E aí, como diz o benfeitor, ela se cala. Agora, ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Então, todo esse movimento de afastamento das leis divinas, de afastamento do Criador, é fruto do entorpecimento da consciência. Cedo ou tarde, a consciência vem muito viva e o que vai acontecer, normalmente, esse remorso e todo um sofrimento resultante dessa situação. Se nós formos analisar a história de Cacilda, nós vamos ver que já na existência atual, ela é uma pessoa que sofre muito. Por isso, o seu movimento de isolamento, por isso o seu movimento de aniquilamento. Sofre, mas não está fazendo esforços para se libertar do sofrimento. Porque esses esforços para a libertação do sofrimento requer o trabalho. Como diz o benfeitor aqui, requer ouvir a voz da consciência, interrogá-la, para que nós ouçamos os seus conselhos e realmente conectemos com o dever consciencial. Todos nós trazemos o dever, como diz o Espírito Lázaro, primeiro para conosco, segundo para com as pessoas que estão à nossa volta. Então, o grande compromisso consciencial de Cacilda é o próprio autoacolhimento amoroso, esse dever para com ela mesma. Se ela se acolhe amorosamente, muitos dos problemas criados na sua vida vão desaparecer, exatamente pelo autoacolhimento amoroso. Mas como ela nem se acolhe e sofre as consequências desse não acolhimento, ela acaba descontando nos outros, no esposo, nos filhos, e sofrendo junto com todos, gerando realmente uma vida muito sofrida para todos. Na questão 630, Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal?
O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, tanto Agildo quanto Cacilda infringe as leis, mais Cacilda que Agildo. Mas todo esse processo é contrário à lei divina. Então, produzindo mal para si mesmo e mal para o próximo. Tudo isso indo para a conta da vida de cada um. Na questão 631, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Sim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então vejamos, na história de vida desse casal e dos seus 3 filhos, nós estamos vendo toda uma série de males produzidos por ambos, que acaba produzindo males para os filhos. Para que possamos nos libertar do mal, é necessário um movimento de proatividade. Vejamos que Agildo tem uma tendência ao personismo, a mais a pseudo-virtude do que a virtude. Cacilda, uma tendência mais ao movimento das paixões egóicas, de fomentar em si mesmas as paixões egóicas. O equilíbrio está no meio, nem a pseudo-virtude do personismo, nem a desumanização de dar vazão aos sentimentos egóicos. No meio está a individuação. A individuação tem a ver com isso que os benfeitores colocam aqui. Quando crê em Deus e o quer saber, aí nós vamos fazer todo aquele trabalho que nós refletimos no nosso módulo passado. Todo aquele movimento de amar a Deus de todo o entendimento, de todo o coração e de toda a alma, e ao próximo como a nós mesmos. Todo esse movimento de entender profundamente as leis divinas, sentir Deus no coração a partir das reflexões profundas que fazemos e vivenciar essa relação de buscar em nós nos aproximarmos dos atributos do Criador. Então, quando nós temos esse movimento de vida, esse auto-amor é profundo em nós. A autonutrição é profunda em nós. Por isso que os benfeitores dizem, quando crê em Deus e o quer saber. Então nós nos nutrimos profundamente. O autoacolhimento amoroso que se dá nesse movimento profundo de amor a si mesmo, em que desenvolvemos a autoestima, a autoaceitação, a autoconfiança, a autovalorização e o autorrespeito. Quando nós agimos assim, nós começamos realmente, de uma forma profunda, a distinguir o bem do mal. E começamos a trabalhar pela individuação. Nós damos continuidade a esse trabalho da individuação, porque ele é fruto exatamente desse acolhimento amoroso, em que a pessoa sabe que ela tem opção de ir pelo caminho do mal ou do pseudo-bem, que tenta ocultar o mal. Mas ela escolhe desenvolver o bem no limite das suas forças. Ela escolhe por fazer esforços na direção do bem. Então, é aquilo que tanto Agildo quanto Cacilda são convidados a fazer na relação conjugal, na relação intrapessoal e na relação com seus filhos, por consequência. Na questão 632, Kardec pergunta: estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Essa pergunta tem muito a ver com o personismo, bem próprio do Agildo.
Aquele movimento, às vezes, de desenvolver pseudo-virtudes, acreditando que está desenvolvendo virtudes. E, muitas vezes, acreditando que está realmente fazendo bem, mas, na verdade, fazendo mal, sendo conivente, agindo num processo de salvacionismo do outro. Vejamos que os benfeitores respondem. Jesus disse: vede o que querias que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então a resposta é muito clara, né? Para que nós não nos enganemos, perguntemos para a nossa consciência. Se fosse o contrário, se uma outra pessoa estivesse fazendo comigo o que eu estou fazendo, eu gostaria que a pessoa fizesse isso comigo? Por exemplo, conivisse com o mal que eu pratico? Entrasse no movimento de salvacionismo comigo, me tratando como uma vítima incapaz, por exemplo? Então, a pessoa tem sempre a medida, quer ela esteja no pseudo-bem, quer ela esteja no mal. Se nós tivéssemos o hábito de fazer essa indagação que os benfeitores colocam aqui, nós talvez erraríamos bem menos do que erramos. Cacilda, por exemplo, se ela se perguntasse o tempo todo: eu gostaria que me fizesse aquilo que eu estou fazendo? Com certeza ela pensaria um pouco mais naquilo que está fazendo. O grande problema nosso nessa questão da individuação é que nós não temos o hábito de refletir. Não temos o hábito desse movimento de autoconsciência. E aí vamos nos mantendo no mal. Vamos protelando as possibilidades de renovação, estagnando nessas condições menos felizes. E transformamos a nossa vida em verdadeiros infernos, como diz Kardec no livro Céu e Inferno. O céu e o inferno são estados de consciência, não é um lugar geográfico, é um estado de consciência, que nós podemos transformar a nossa vida realmente num céu ou no inferno. Se nós vivemos fazendo aos outros aquilo que nós não gostaríamos que fosse feito a nós, nós fazemos o outro sofrer, mas sofremos junto. É o que acontece com Cacilda muito claramente. Ela faz a Gildo sofrer, mas ela sofre junto muito intensamente. Nesse estado que ela acaba por entrar de tédio, de isolamento, até de desejo de aniquilamento, devido ao movimento de fazer ao outro aquilo que não gostaria que fosse feito assim. Então são processos que nós acabamos no dia a dia. Isso não acontece só com a Gilda e Cacilda, acontece com todos nós. E essa questão 632 do Livro dos Espíritos deve ser muito bem refletida por todos nós. A medida correta de se colocar no lugar do outro e ver se nós gostaríamos de receber aquilo que estamos fazendo. Deus nos dotou da liberdade de escolher entre o bem e o mal. Por isso, no processo de evolução do espírito imortal, a possibilidade sempre de optarmos entre três caminhos diferentes: a submissão ao bem ou a insubmissão, optando pelo mal ou pelo pseudo-bem. Então, a submissão ao bem, quando nós entramos no movimento de amar, de respeitar as leis divinas na nossa própria consciência.
e de nos aproximarmos de Deus pelo desenvolvimento dos atributos divinos, especialmente a individuação. Então nós nos submetemos e realizamos o nosso progresso, cada vez mais evoluindo na direção da vida. A insubmissão se dá pelo personismo, do parecer bom, pela pseudo-bondade, pela pseudociência, por todas aquelas pseudo-inalterabilidade, todos aqueles movimentos falseados em si mesmos, ou pelo mal. O pseudo-bem, na verdade, ele tenta ocultar o mal, que fica reprimido. Por isso que é extremamente nefasto esse movimento do falsear virtudes, porque nós não transmutamos verdadeiramente as paixões egóicas. Elas ficam apenas reprimidas dentro de nós. E não é reprimindo que nós nos libertamos. Nós nos libertamos sempre aceitando que existe a limitação. Eu tenho essa tendência aqui, mas eu quero mudá-la, eu quero transformá-la. E aí eu faço esforços de transformação. Então, isso que é submetermos-nos ao bem. Esse bem, como diz o Espírito Lázaro, que começa na pessoa com ela mesma. E da pessoa com ela mesma, ela vai ao outro, praticando esse bem, porque ela exercita consigo mesma. Então, tudo começa no intrapessoal para ir ao interpessoal, sempre. Na questão 574, Kardec pergunta: qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Vejamos que a forma como Cacilda tem se portado frente à família, à própria vida, ela cria um estado de inutilidade, porque a utilidade é sempre focada no bem. O sentimento de tédio, ele vem exatamente desse estado de inutilidade. Quando a pessoa, em vez de se submeter ao bem, fica focada no mal ou no pseudo-bem, ela vai entrar num tédio, porque ela está na contramão da vida. A vida convida a sermos profundamente úteis, conforme a questão 642, que diz que nós somos convidados a fazer o bem no limite das nossas forças, porque nós responderemos por todo o mal que advier de não termos feito o bem. Então nós somos convidados a isso, a sermos voluntariamente úteis. E por que existem pessoas que ficam inúteis, que se colocam dessa maneira? Vejamos o que os benfeitores dizem. Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já nesse mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Então vejamos as consequências, né? Quando a pessoa entra nesse movimento egoísta, egocêntrico, muito próprio do hedonismo, do materialismo, dessa visão que a vida é só para obter prazer, muito próprio da Cacilda, do jeito que Cacilda age, o que é que acontece? A pessoa entra nessa contramão da vida. E como diz os benfeitores, como dizem os benfeitores, são pobres seres dignos de compaixão. Por isso aqueles 5 sentimentos básicos, a compaixão está no meio deles. Amor incondicional, renúncia, compaixão, mansidão e humildade. Porque diante de uma deficiência dessa, de um problema em que a pessoa foca esse movimento egoísta, egocêntrico,
sabendo que existem até filhos que dependem dela, o que acontece? A pessoa está num movimento profundamente malévolo em si mesmo. E aí os benfeitores dizem, né, espiarão duramente sua voluntária inutilidade. E como que essa expiação vem? Muitas vezes já na própria vida atual. É o que acontece com a Cacilda. Por isso é uma pessoa que sofre muito. Sofre o tédio, sofre todo esse estado de isolamento e de tendência ao aniquilamento pelo fato de estar nessa voluntária inutilidade. Todas as vezes que nós entrarmos nessa voluntária inutilidade, seja no mal ou no pseudo bem, nós vamos sentir tudo isso em maior ou menor intensidade. Esse tédio pela vida, esse desgosto. Por isso que muita gente na humanidade de hoje vive assim, a cata de prazeres, insaciáveis pelos prazeres e ao mesmo tempo sentindo tédio. O tempo todo a vida é um tédio, não faz sentido, porque uma vida assim não faz sentido mesmo, não está contrário a tudo aquilo que Deus criou para o universo e criou para todos nós, seres sencientes no universo. Se essas são as pessoas chamadas de mornas, que não são nem quentes nem frias no comportamento, no caso de Cacilda não. No caso da Cacilda, é uma pessoa que está focada no egoísmo, no egocentrismo. Não é uma coisa morna, é uma coisa realmente focada no mal. A vida dela se torna morna, porque ela é uma pessoa, quando ela fica focada no mal, a vida dela se torna tediosa. Da mesma forma que a pessoa morna é aquela que está no pseudo bem. Ela não age, mas não age no bem, mas não age no mal. Então fica, entre aspas, neutra, desenvolvendo pseudo-virtudes. Também gera um tédio diferente. O tédio da pessoa egoísta, egocêntrica, aquele tédio de desgosto realmente frente à vida. O tédio da pseudo-virtude é porque a pseudo-virtude não alimenta a alma. E a alma sem alimento, o que acontece? Ela fica carente. Então, por isso o desejo de buscar em outras pessoas suprir a carência, que nunca vai acontecer com o outro. Não é o outro que nos supre essa carência, somos nós mesmos. A partir do momento que a pessoa toma consciência para se submeter ao bem, no limite das suas forças, desenvolvendo as virtudes. Aí sim, a vida vai se tornando plena de sentido, independente do ambiente externo, independente da situação que a pessoa foi convidada a evoluir, porque ela se autoacolhe, e aí não há desgosto pela vida, muito pelo contrário. Existe um prazer de viver, um prazer de evoluir, de crescer. E aí não há essa mornice, todo esse movimento desgostoso desaparece. Na questão 1574a, Kardec pergunta: pois que lhes era facultado a escolha, por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Então, é uma pergunta óbvia, né? Se nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para crescer, para evoluir, por que usar esse livre-arbítrio para ter uma existência sem proveito algum? Por que isso? Se é uma coisa, do ponto de vista da inteligência, é uma coisa que a pessoa não usa a inteligência a seu favor. Em vez de utilizar da inteligência
para realmente fazer a melhor escolha. Então vejamos a resposta dos benfeitores à pergunta de Allan Kardec. Entre os espíritos também há preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Então vejamos, nós trabalhamos bastante a questão da preguiça, porque desenvolver as virtudes requer esforço, trabalho efetivo na direção do bem. Se o espírito está preguiçoso, a vida de labor, e o labor maior, o trabalho maior que nos cabe não é o trabalho material, é o trabalho espiritual conosco mesmos. O que acontece? A pessoa prefere ou desenvolver pseudo-virtudes, porque o trabalho é bem menor, é o falsear, ou, como faz a maioria, nem pseudo-virtude nem virtude, simplesmente dá vazão aos sentimentos egóicos, como é o caso da Cacilda. Então, o que acontece? Podemos buscar o menor esforço ou nenhum esforço. O que busca a pseudo-virtude, que é o menor esforço. O que negligencia o desenvolvimento das virtudes e dá vazão ao ego, é o nenhum esforço. A pessoa não quer fazer. Podemos, porque somos livres para isso. Mas o que nos convém é realizar os esforços do limite das nossas forças, como coloca na questão 642. Então, como dizem os benfeitores aqui, compreenderão a própria custa. Que custa é essa? Sofrimento, né? A custa do sofrimento, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. É o que fez Agildo, muito provavelmente. Por isso, aquele sentimento de devedor, mas que em alguns momentos não tem sabido aplicar como deveria, desenvolvendo virtudes reais e não pseudo-virtudes. Agildo já está no movimento de querer recuperar o tempo perdido. Nem sempre faz isso. E Cacilda simplesmente marcando passo no mesmo lugar. Continua os benfeitores. Pode também acontecer que tenha escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então vejamos aqui mais uma questão importante. Existe a preguiça do espírito em querer verdadeiramente desenvolver as virtudes. Ao mesmo tempo, existem as influências espirituais para que a pessoa se mantenha sem desenvolver as virtudes. Então, as influências espirituais são inegáveis nas nossas relações. Na relação conjugal, na relação familiar, na relação com a gente mesmo. E os espíritos influenciam sobremaneira em nós. Então, quando já existe uma preguiça, uma tendência à preguiça, o que eles fazem? Estimulam a preguiça, que já existe, ou a tendência à preguiça. O que tem o movimento do pseudo tem uma tendência à preguiça, por isso que foca na pseudo-virtude, porque dá menos trabalho. O que tem o movimento da negligência tem a preguiça já declarada de desenvolver as virtudes. Os espíritos estimulam e a pessoa a permanecer ali. Depende dela, porque os espíritos não criam nada,
aproveito sempre as matrizes que existem em nós, depende dela realmente se libertar dessa indução. De que forma? Trabalhando pelo desenvolvimento das virtudes. Não há outra alternativa senão essa. O esforço, a dedicação, né? A ser um amante verdadeiro da lei do trabalho. Sem amar a lei do trabalho, ninguém vai a lugar algum. Porque não existe desenvolvimento de virtude sem trabalho. Trabalho árduo, diário, carregando o fardo de cada dia, como Jesus ensina. Trabalhando efetivamente para, como eles dizem aqui, executar a obra. E a grande obra que nos cabe efetivar é interior. É a nossa transformação interior. Tudo mais é consequência dela. Quando nós não trabalhamos a vida como deve ser, aí surge essa questão aqui. De onde nasce o desgosto? Questão 943 do Livro dos Espíritos. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Se nós não cuidarmos daquele tédio inicial, daquela ausência de prazer pela vida, vai aprofundando num desgosto pela vida. A vida não serve para nada, é inútil, ninguém sente a minha falta, e a pessoa começa a pensar nisso. O que os espíritos das sombras, que não querem o nosso bem, vão fazer? Vão estimular intensamente isso. Porque é uma relação direta entre esses processos e as influências espirituais, as obsessões. Os benfeitores colocam muito claro: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então vejamos. Efeito da ociosidade, quando a pessoa não trabalha efetivamente pela sua autotransformação, essa ociosidade que reina acaba produzindo isso. A falta de fé, porque a pessoa não trabalha o desenvolvimento da fé nessas virtudes. E a saciedade, quando aquelas pessoas que têm tudo que o dinheiro pode comprar, todos bens, empregados para fazer tudo por ela, e ela passa a ter, pelo excesso de saciedade, um desgosto, porque fica uma coisa tediosa. A ausência do trabalho material, mas principalmente da falta do trabalho espiritual da pessoa com ela mesma. O trabalho material, ele é um elemento importantíssimo na nossa vida também. Então, a pessoa que entra nessa saciedade, ela acaba por poder gerar o desgosto pela vida, se não trabalhar o seu crescimento interior e dar um sentido à vida dela. Mesmo que ela for milionária, não precisar de trabalhar para viver, mas ela pode trabalhar voluntariamente, ela pode trabalhar para auxiliar as pessoas a adquirir os proventos, como está no Livro dos Espíritos. Tudo isso ela pode fazer. Continua os benfeitores dizendo: para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então aqui novamente eles reforçam a questão do trabalho. Então aqueles que usam de suas faculdades com fim útil, que é a pessoa que se coloca útil para a própria vida e para a vida do próximo, de acordo com as suas aptidões, ela vai efetivamente trabalhar no bem no limite das forças. Não há preguiça, não há indolência,
Não há aquele movimento, vou deixar para depois, é muito trabalhoso, não dou conta, não consigo, não sou capaz. Muito pelo contrário, a pessoa se alimenta com esse trabalho, desde o trabalho efetivo com ela mesma, até o trabalho profissional, o trabalho material. Como diz os benfeitores, ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. Então a pessoa entra nesse movimento, né, de trabalhar pela sua felicidade, efetivamente transformando-se numa pessoa melhor. Na questão 944, tem o homem o direito de dispor da sua vida? A pergunta é muito clara, né? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão dessa lei. Aí na questão 945, eles perguntam: que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto pela vida? Insensatos, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Então voltamos novamente lá na ociosidade do espírito que não quer fazer esforço de transformação. O que acontece? Gera o desgosto pela vida. Então, se houvesse esse trabalho efetivo de transformação interior, a existência não lhes teria sido tão pesada. E aí é interessante isso, né? Porque a pessoa produz um paradoxo. Ela quer uma vida calma, uma vida pacata, uma vida serena, e aí se acomoda na preguiça e transforma a sua vida pela inutilidade numa vida pesada. Aquele que se dispõe a trabalhar efetivamente, a trabalhar para o seu bem, para o bem do próximo, de todas as formas possíveis, a vida é trabalhosa, mas ao contrário, em vez de ser pesada, ela se torna leve. Por isso que Jesus fala sabiamente, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O jugo é a própria lei de amor, justiça e caridade. A lei mais trabalhosa de ser cumprida por nós. Porque ela vai nos pedir o desenvolvimento de 3 virtudes muito significativas, que é o amor, a justiça e a caridade. São 3 virtudes significativas, importantes e muito trabalhosas de ser efetivada. Mas esse trabalho, em vez de gerar um peso, gera leveza. Por isso Jesus, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então ele diz isso com muita propriedade, porque enquanto a pessoa está fazendo esforços para desenvolver virtudes, ela está usufruindo da leveza, da suavidade que ela faz de sua vida a partir desse exercício constante. Já a ausência de trabalho, a ociosidade, esse movimento de isolamento frente à vida, tudo isso torna a vida muito pesada. Principalmente o não exercício do bem. Então por que a vida de Cacilda é tão pesada? Não é pela vida em si, é a forma como ela está levando a vida. Então se nós levamos a vida a ferro e fogo, ela se torna pesada. Mas não porque Deus nos colocou numa situação impossível de ser realizada. Tanto para Gildo quanto para Cacilda, a vida não é um peso que eles transformaram, a vida desse casal. Não deveria ser assim. Deveria ser suave e leve, como toda
e qualquer vida. É claro que, diferentemente de uma relação provacional, a relação expiacional é bem mais trabalhosa do que a provacional. Agora, mas é o trabalho que gera leveza, enquanto que a ausência de trabalho vai tornar a vida dura, pesada e pode até produzir, né, em casos mais graves, o suicídio, para que a pessoa pensando que ao se suicidar vai se libertar disso tudo. É o que tem acontecido com Cacilda, mas que ela pode reverter a qualquer momento, né? Todos nós somos convidados a refletir sobre essas histórias de vida para, em qualquer circunstância que nós percebamos alguma limitação em nós realmente trabalhemos para reverter isso, né? E o trabalho é esse: desenvolver as virtudes essenciais da vida. Por mais trabalhoso que seja, vai ser muito melhor para nós. Enquanto que o contrário torna a vida muito pesada. Então são muito sábias essas palavras aqui. Insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Todas as vezes que nós tentarmos fugir da lei do trabalho, acontecerá sempre o oposto daquilo que a gente pensa. A vida vai se tornar pesada e não leve. Quando nós trabalhamos, ela sim se tornará cada vez mais leve. Porque é da vida que seja assim, né? E quando Kardec pergunta o que é o trabalho, os benfeitores dizem: toda ocupação útil. Então voltamos lá na utilidade do espírito que escolhe ser voluntariamente útil e o espírito que escolhe ser voluntariamente inútil. Um produz o bem, outro produz muito mal a si mesmo. Perfeitamente possível, né? Temos a lei de liberdade. Agora, com as responsabilidades graves e os efeitos graves que advirão de ter agido assim. Muito profundo, né? E hoje nós concluímos a história do casal. No nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar esse casal com seus filhos, a relação deles com os filhos e os filhos com eles, mas basicamente deles com os filhos, para refletirmos nessa relação importantíssima na família e dentro desses moldes que estamos trabalhando, sempre focado nas leis divinas, na relação. Se a pessoa chega nesse nível de insensatez, por ter anestesiado a consciência, como que ela vai propiciar para ela uma superação dessas dificuldades criadas? É importante nós lembrarmos aquilo que tanto Lázaro quanto aquele espírito protetor falam. Todos nós trazemos a consciência, né? Guardião, diz Lázaro, guardião da probidade interior. Não há ser que chegou no reino hominal, que evoluiu, nós trabalhamos isso no nosso módulo anterior, que já não tenha desenvolvido a sua consciência. Porque o que caracteriza o ser humano é a autoconsciência. É claro que o ser primitivo tem um nível de consciência diferente do nosso. O grande problema é aquilo que também o Espírito Lázaro fala naquela outra mensagem que nós já estudamos bastante aqui, da lei do amor.
que ele fala que muitas vezes nós nos entregamos aos sofismas da paixão. Então, essa entrega não é porque a gente desconheça, é porque é um movimento da criatura de sofismar a vida. Nós não vimos o caso da Cacilda, que se coloca como vítima e fica no movimento de vingança com o esposo? Então, ela que se coloca como vítima e se vinga o tempo todo, apesar da tentativa do esposo de acertar, o que ela faz? Aquilo ela sofisma a própria vida. Ela cria um sofisma no sentido de que eu sou a vítima, eu tenho que massacrar essa pessoa porque ele me fez mal no passado. Mesmo que ela nem tenha consciência da reencarnação. Às vezes a pessoa faz isso. Mas por quê? Lá no nível consciencial, todos nós sabemos o nosso dever. Todos nós temos plena consciência de que o nosso compromisso é de fazer o bem. É de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse a nós. Quando nós sofismamos, nós fazemos o quê? Entorpecemos a nossa consciência. Mas quem que entorpeceu? Foi a própria pessoa. Né? Ninguém entorpece a consciência do outro. Nós podemos só entorpecer a nossa própria consciência. E são os sofismas para manter o movimento egóico, as paixões vivas, que levam a pessoa a fazer isso. Deus permite que façamos isso? Permite. Mas como existe a lei de causa e efeito para nos proteger de nós mesmos, aí vamos lembrar daquelas duas condições que nós trabalhamos no nosso módulo anterior. Quais são as duas forças divinas que nos protegem de nós mesmos? A providência e a previdência divina. A previdência são as próprias leis presentes na nossa consciência. E a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Quando Jesus ensina que a cada um segundo as próprias obras, nós vamos receber como efeito o resultado das obras que praticamos. Se as obras que praticamos são boas, os efeitos dessas obras serão bons. Então a previdência divina nos colocou isso. O que a providência vai nos oferecer? De acordo com a nossa obra, nós recebemos os recursos ou nos será tirado os recursos para crescer. Então, vejamos, quando a pessoa obra no mal, fazendo ao outro aquilo que ela não gostaria que fosse feito a ela, e o sofrimento chega na vida dessa pessoa, para que serve esse sofrimento? Para toda e qualquer consciência anestesiada desanestesiar. Né? Toda consciência entorpecida com o sofrimento desentorpece na hora. Né? Por isso que a lei de causa e efeito é uma lei para nos proteger de nós mesmos. Porque se não houvesse a lei de causa e efeito, a pessoa continuaria fazendo mal para o outro, achando que é bem feito, é assim mesmo. Mas todo mal que nós fazemos ao outro retorna para nós cedo ou tarde. Ao retornar, a pessoa que estava com a consciência anestesiada, acreditando que ela iria ferir o outro indefinidamente e ficar por isso, ao receber de volta,
ela aprende que não se faz dessa maneira, não se age assim. É o que Agildo está tendo na vida dele. Ele está aprendendo, no nível da dor e do sofrimento, que não se usa as pessoas, não se abusa das pessoas e depois descarta. Ele está sendo convidado à expiação. Cacilda está sendo convidada ao perdão, ao amor. Ela pode continuar anestesiando a consciência? Pode, mas não convém, porque daqui a pouco ela entrará num estado de sofrimento consequente às ações, para desentorpecer a consciência. Então é da vida que seja assim. Então, nós vamos ter N ajudas para desentorpecer a consciência. Nós vimos também isso. O anjo de guarda trabalha efetivamente para nos auxiliar a desentorpecer a consciência. Mas a maioria desentorpece? Infelizmente não. A maioria mantém sofismando, sofismando a realidade, a verdade, mantendo a sua consciência entorpecida. Até que a dor venha. E se a pessoa se revoltar com a dor, vem o sofrimento. Então faz parte das leis divinas. As leis divinas são de amor, de justiça e de caridade. Essa é a lei principal, a lei que comanda todas as demais. Mas quando a pessoa recalcitra no mal, aí os efeitos desse recalcitrar no mal surgem para que ela aprenda a amar, a ser justa e caridosa. Porque é para todo mundo fazer exercícios assim. Então não há sofisma das paixões que resista ao fator tempo, e às leis agindo ao longo do tempo. Então as leis agindo ao longo do tempo, cedo ou tarde, vai trazer previdentemente o filho de retorno na casa do pai. E providencialmente o pai vai oferecer todos os recursos para que o filho retorne à casa. Os recursos todos que forem necessários. Então é a providência e a previdência divina agindo, para que toda pessoa que age como Cacilda retorne à casa do Pai. Todos nós que tenhamos ações assim, retornemos à casa do Pai. Ok, gente? Vamos para a nossa visualização final. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou de alguma forma as suas possibilidades de sentir e vivenciar as leis divinas em sua família? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos mais uma vez sobre a importância de fazermos esforços para exercitar a lei do dever pela prática das virtudes, especialmente a do dever consciencial, em sintonia com o propósito existencial, na relação conjugal e na familiar em geral.
Busque sentir essa possibilidade dentro de você. Como você a sente? Como realizar esses esforços para você? Você compreendeu a necessidade de fazer esforços para desenvolver os atributos divinos em sua intimidade, construindo o reino de Deus dentro de si mesmo? Como você sente a sua vida aplicando esse conteúdo? Ele pode melhorar a sua vida em sua busca de autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Sinta-se agora um espírito imortal que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, desenvolvendo o poder real em si mesmo, sentindo a presença amorosa de Deus e o significado de suas leis em sua vida. Agora lentamente vamos retornando ao estado de vigília para a nossa prece de encerramento.